da Revista Espírita de agosto de 1858. Habitações do planeta Júpiter. Se há um fato que gera perplexidade entre certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, não nos ocuparemos aqui das outras. É seguramente a existência de habitações em suas cidades, tal como ocorre entre nós. Uma vez admitida a confiança nos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia que a evocação dos espíritos nos revelou até aqui. A migração das almas de planeta em planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, as habitações de Júpiter não nos deverão mais causar admiração. Desde que o espírito se encarna num mundo submetido como o nosso, a uma dupla revolução, isto é, a alternativa de dias e noites e ao retorno periódico das estações, desde que tenha um corpo, por mais frágil seja esse envoltório material, não reclama apenas alimentação e vestuário, mas também um abrigo ou, pelo menos, um local de repouso, consequentemente uma casa. E, com efeito, foi exatamente isso que nos disseram. Você poderia nos contar como são as moradas dos espíritos em Júpiter? Vocês têm casas como as nossas? Sim. Como vocês, e melhor que vocês, nós temos nossos lares comuns e nossas famílias. Grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, depois de o haverem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que vocês poderiam chamar, merecidamente, de palácios. Como vocês ainda, temos nossas festas, cerimônias e reuniões públicas. O que explica a existência de edifícios especialmente destinados a essas finalidades. Finalmente, devemos encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade, ativa e laboriosa como a nossa, como nós submetida a leis, necessidades e deveres, com a só diferença de que o progresso, rebelde aos nossos esforços, torna-se conquista fácil para os espíritos que já se despojaram de nossos vícios terrestres. E como é a estrutura social em seu mundo? Todos os espíritos são igualmente bons e sábios? Se Júpiter só é acessível aos espíritos bons, daí não se segue que sejam excelentes no mesmo grau todos os seus habitantes. Entre a bondade do simples e o homem de gênio, é permitido contar vários matizes. Toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as variedades de inteligência e de aptidões, cabendo aos espíritos superiores, aos mais depurados, por efeito de leis harmoniosas, cuja explicação seria muito longa a apresentar aqui, a alta direção de seu planeta. Essa supremacia não se detém aí, estendendo-se até os mundos inferiores, onde esses espíritos, por sua influência, favorecem e ativam incessantemente o progresso religioso gerador dos demais. É preciso acrescentar que para esses espíritos depurados não haveria senão trabalhos intelectuais, pois suas atividades só se exercem no domínio do pensamento e eles já conquistaram bastante império sobre a matéria para não serem senão debilmente entravados por ela no livre exercício de sua vontade. E quanto aos corpos de vocês? São como os nossos aqui da Terra? Nosso corpo é de uma densidade tão leve que só encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis. Ele é um pouco maior que o de vocês, do qual reproduz exatamente a forma, embora mais pura e bela. Apresentar-me-ia a vocês sob a aparência de um vapor, termo que emprego a contragosto por designar uma substância ainda muito grosseira, só que de um vapor impalpável e luminoso. Luminoso sobretudo nos contornos do rosto e da cabeça, porquanto ali a inteligência e a vida irradiam-se como um foco muito ardente. E é justamente esse brilho magnético, entrevisto pelos visionários cristãos, que nossos pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Essa forma corporal influencia a locomoção de vocês? Esse corpo em nada dificulta as comunicações extramundanas entre nós, permitindo-nos, em nosso planeta, um deslocamento pronto e fácil. Nosso corpo subtrai-se facilmente à atração planetária.
e nossa densidade difere tão pouco daquela da atmosfera que nela podemos agitar-se, ir e vir, descer ou subir ao capricho do espírito, e sem outro esforço, senão a vontade. Quanto mais depurado o espírito, tanto mais fácil é essa locomoção, o que se concebe sem dificuldade. Nada também é mais fácil aos habitantes do planeta do que avaliar, logo à primeira vista, o valor de um espírito que passa. 2 sinais falarão por ele: a altura de seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Assim, algumas personagens que Palissy teve a gentileza de me fazer desenhar estão representados tocando o solo levemente ou a superfície das águas, ou ainda bastante elevadas no ar, com inteira liberdade de ação e de movimentos que atribuímos aos anjos. Existe hierarquia entre os espíritos? Em Júpiter, como em toda parte, aqueles que alcançam os voos mais altos são os mais raros. Abaixo deles, existem várias camadas de espíritos inferiores, tanto em virtude quanto em poder. Eles são naturalmente livres para igualar os primeiros um dia, quando se aperfeiçoarem. Esses espíritos inferiores são escalonados e classificados conforme seus méritos. Eles se dedicam mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta, não exercendo, sobre os mundos inferiores, a autoridade poderosa dos espíritos mais elevados. É verdade que respondem a uma evocação, através de revelações sábias e boas. No entanto, pela presteza que demonstram em se ausentar e pelo laconismo de suas palavras, é fácil compreender que têm muito o que fazer em outra parte e que não se encontram ainda suficientemente desprendidos para se fazerem irradiar simultaneamente em 2 pontos tão distantes um do outro. E os animais? Eles também habitam Júpiter? Sim, seguindo os menos perfeitos desses espíritos, mas deles separados por um abismo, vêm os animais que, como únicos serviçais e únicos trabalhadores do planeta, merecem uma menção toda especial. Se os chamamos de animais, é por falta de palavra melhor, porque os próprios espíritos o utilizaram, e também em razão de vossa língua não dispor de melhor termo para nos oferecer. Essa designação os avilta bastante. Chamá-los, porém, de homem seria conceder-lhes muita honra. De fato, são espíritos votados à animalidade, talvez por muito tempo, ou, quem sabe, para sempre. Contudo, nem todos os espíritos são concordes com esse ponto. E a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter, seja qual for o seu futuro. Entretanto, não há equívocos sobre o seu passado. Antes de vir para cá, esses espíritos emigraram sucessivamente em mundos inferiores, do corpo de um ao de outro animal, através de uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes, suas características individuais, sua ferocidade longe do homem e sua domesticação lenta, mas sempre possível, tudo indica suficientemente a realidade dessa ascensão animal. Desse modo, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre em uma única lei. O progresso, por toda parte e para todos, para o animal como para a planta como para o mineral. Progresso puramente material, a princípio, nas moléculas insensíveis do metal ou do calhau, para tornar-se cada vez mais inteligente à medida que ascendemos à escala dos seres e que a individualidade tende a desembaraçar-se da massa, a afirmar-se, a conhecer-se. Pensamento elevado e consolador, jamais imaginado antes, porquanto nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. O devotamento do cão, por exemplo, que morre pelo dono, não é estéril para o seu espírito, cujo salário justo haverá de receber além deste mundo.
É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Eles se aperfeiçoaram ao mesmo tempo que nós, conosco e com o nosso auxílio. Esses animais têm alguma relação especial com vocês? A lei faz tão bem de seu devotamento ao homem a primeira condição de sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar a si todo animal que numa de suas vidas anteriores lhe haja dado provas de afeição. Essas simpatias, que lá no alto formam famílias de espíritos, também agrupam em torno das famílias todo um cortejo de animais devotados. Eles se tornam nossos ajudantes, e sua tarefa é exclusivamente material: carga, semeadura, colheita. Nosso apego neste mundo por um animal, o cuidado que tomamos de domesticá-lo e de humanizá-lo, tudo isso tem sua razão de ser. Tudo será pago. É um bom ajudante que preparamos antecipadamente para um mundo melhor. Será assim um operário. Porquanto aos seus semelhantes está reservado todo o trabalho material, toda tarefa corporal, carga ou obras pesadas, semeadura ou colheita. Esses seres são parecidos com os animais da terra? Eu não os poderia melhor comparar senão aos faunos e aos sátiros da fábula. O corpo levemente peludo é, entretanto, aprumado como o de vocês. Entre alguns, as patas desapareceram, dando lugar a certas pernas que ainda lembram a forma primitiva, os 2 braços robustos, singularmente implantados e terminados por verdadeiras mãos. Se levarmos em conta a oposição dos polegares, a cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o resto. Dessa forma, a fisionomia reflete bem alguma coisa de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, a orelha não apresentam diferenças sensíveis em relação aos animais terrestres. É fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele é um leão. Convenientemente vestidos com blusas e vestes muito semelhantes à de vocês, eles só faltam falar para lembrar de bem perto certos homens da terra. A suprema inteligência preparou um corpo que participa ao mesmo tempo das vantagens do animal e do homem. E como eles obedecem às ordens? Basta um olhar, um gesto, a certos abalos magnéticos, dos quais nossos domadores já conhecem o segredo. O animal adivinha e obedece sem murmurar, e melhor ainda, com boa vontade, porque está fascinado. É desse modo que lhe é imposta toda a tarefa pesada, e que, com seu auxílio, tudo funciona regularmente de um extremo ao outro da escala social. O espírito elevado pensa e delibera, o espírito inferior age com sua própria iniciativa, e o animal executa. Assim, a concepção, a execução e o fato se unem numa mesma harmonia, levando todas as coisas a uma solução mais rápida, pelos meios mais simples e mais seguros. Hábeis para se entenderem entre si, por meio de uma linguagem que nada tem da nossa, não mais se enganam sobre as intenções dos espíritos que os comandam. Poderia me contar sobre a origem da cidade de Június? No maior de nossos continentes, em um vale de 700 a 800 léguas de largura, para contar como vós, um rio magnífico desce das montanhas do norte e, engrossado por uma porção de torrentes e de ribeirões, forma em seu percurso 7 ou 8 lagos, dos quais o menor mereceria entre vós o nome de mar. Foi sobre as margens do maior desses lagos, por nós batizado com o nome de Pérola, que nossos antepassados lançaram os primeiros fundamentos de Június. Essa cidade ainda existe? Essa cidade primitiva ainda existe, venerada e guardada como preciosa relíquia. Sua arquitetura difere muito da vossa. Explicar-vos-ei tudo isso em seu devido tempo. E como é a cidade moderna? A cidade moderna está apenas a algumas centenas de metros abaixo da antiga. Limitado entre altas montanhas, o lago se derrama no vale por 8 enormes cataratas,
que formam outras tantas correntes isoladas e dispersas em todos os sentidos. Com o auxílio dessas correntes, cavamos na planície uma porção de riachos, canais e pequenos lagos, reservando a terra firme apenas para nossas casas e jardins. Disso resultou uma espécie de cidade anfíbia, como vossa Veneza, e da qual, à primeira vista, não se poderia dizer se está construída na terra ou sobre a água. Há algo especial na arquitetura sagrada de Június? Nada vos direi hoje de 4 edifícios sagrados, construídos sobre a própria vertente das cataratas, de sorte que a água jorra aos borbotões de seus pórticos. Essas são obras que vos pareceriam incríveis em grandeza e em ousadia. E quanto à chamada cidade espiritual? A cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Június, finalmente não se encontra na terra. É preciso que se a procure no ar. O corpo material dos animais incapazes de voar necessita de terra firme, mas o que o nosso corpo fluídico e luminoso exige é uma habitação aérea como ele, quase impalpável, imóvel, a nosso bel prazer. Já a cidade terrestre, de certo modo material, a cidade das ocupações planetárias, a que chamamos de Cidade Baixa. Tem suas ruas, ou, melhor dizendo, seus caminhos traçados para o serviço interno, tem suas praças públicas, seus pórticos e suas pontes lançadas sobre canais para a passagem dos serviçais. Como vocês conseguiram habitar o ar? Nossa habilidade resolveu esse problema, auxiliada pelo tempo e pelas condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia concedido. Compreende bem que essa conquista dos ares era indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia tem a duração de 5 horas, e nossa noite igualmente dura o mesmo tempo, mas tudo é relativo, e para seres aptos a pensar e a agir como o fazemos, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente à distância, nosso dia de 5 horas já igualaria uma de vossas semanas. Em nossa opinião, era ainda muito pouco, e a imobilidade da morada, o ponto fixo do lar, era um entrave para todas as nossas grandes obras. Hoje, pelo deslocamento rápido dessas moradas de pássaros, pela possibilidade de nos transportarmos, bem como os nossos, a tal ou qual endereço do planeta e a hora do dia que nos apraza, nossa existência pelo menos dobrou. E com ela, tudo quanto se possa conceber de útil e de grandioso. E esses pássaros aéreos são apenas casas? Em determinadas épocas do ano, em certas festas, por exemplo, verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações que nos vem de todos os pontos do horizonte. É um curioso agregado de moradias esbeltas, graciosas, leves, de todas as formas, de todas as cores, equilibradas em diferentes alturas e continuamente em marcha, da cidade baixa para a cidade celeste, e alguns dias depois, faz-se o vácuo pouco a pouco, e todos esses pássaros desaparecem. Essas moradas têm vegetação própria? Se sim, como é essa vegetação? Nada falta nessas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Mas refiro-me a uma vegetação que não encontra paralelo entre vós, de plantas e até de arbustos, que pela natureza de seus órgãos respiram, alimentam-se, vivem e se reproduzem no ar. Nós temos esses tufos de flores enormes, cujas formas e matizes nem podeis imaginar, e de uma leveza de tecido tão delicada que os torna quase transparentes. Balançando no ar, sustentados por grandes folhas e munidos de gavinhas semelhantes às da videira, reúnem-se em nuvens de 1000 tonalidades ou se dispersam ao sabor do vento. Que função cumprem essas flores? Oferecendo um espetáculo encantador aos viandantes da Cidade Baixa. Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes que nossa vontade pode fazer e desfazer e que algumas vezes duram toda uma estação. Longas fieiras de lianas e de ramos floridos destacam-se dessas alturas e se dependuram até o solo.
Cachos enormes se agitam, despetalando-se e liberando perfume. E os espíritos interagem com elas? Os espíritos que se deslocam no ar param a sua passagem. É um lugar de repouso e de encontro, ou, se quisermos, um meio de transporte para terminar a viagem sem fadiga e em boa companhia. Onde você estava quando nos comunicamos? Neste instante é noite em Június, e me encontro sentado à distância sobre uma dessas flores aéreas que aqui desabrocham somente a claridade de nossas luas. Sob meus pés, toda a cidade baixa está entregue ao sono. Sobre minha cabeça e ao meu redor, e a perder de vista, não há senão movimento e alegria no espaço. O que acontece à noite para vocês? Dormimos pouco. Nossa alma encontra-se muito desprendida para que as necessidades do corpo a tiranizem. E a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. Mas também é a hora das visitas e das longas conversas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Como é a paisagem noturna? Só vejo moradas aéreas, resplandecentes de luz, ou guirlandas de folhas e flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas luas ilumina toda a cidade baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares. Mas, ao lado do lago, a segunda se eleva, emitindo reflexos esverdeados que dão a todo o rio o aspecto de um vasto prado. É sobre a margem direita desse rio, cuja água te ofereceria a consistência de um leve vapor, que está construída a casa de Mozart, que por meu intermédio houve por bem reproduzir sobre o cobre. Como é a arquitetura dessa casa? Só apresento aqui a fachada sul. A grande entrada fica à esquerda, dando para a planície. À direita fica o rio. Os jardins estão localizados ao norte e ao sul. E quem são seus vizinhos? Mais acima e mais embaixo, dois espíritos que não conheces. Mais à esquerda, apenas uma grande campina me separa do jardim de Cervantes. As casas têm o mesmo estilo ou estrutura? Como as vossas, portanto, a casa tem 4 faces, laborando em erro se disso fizéssemos uma regra geral. É construída com certa pedra que os animais extraem das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara a esses tons esverdeados que muitas vezes toma o azul do céu no momento em que o sol se põe. Quanto à sua rigidez, podemos fazer uma ideia, que ela se fundiria sob a pressão de vossos dedos humanos tão depressa quanto um floco de neve. Mesmo assim, ainda é uma das matérias mais resistentes do planeta. Nessas paredes, os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos que o desenho procura reproduzir. São ornamentos gravados na pedra e coloridos em seguida, ou incrustações que restabelecem a solidez da pedra verde através de um processo que no momento desfruta de grande popularidade e que nos vegetais conserva toda a graça de seus contornos, toda a delicadeza de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido, que será uma descoberta que fareis qualquer dia e que entre vós mudará muita coisa. A grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornamentação. Um de seus bordos nada mais é que uma enorme cana, cujas folhas foram conservadas. O mesmo ocorre no coroamento da janela principal, que afeta a forma da clave de sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e incrustadas. É por esse processo que eles obtêm a maior parte do coroamento dos edifícios, portões, balaústres, etc. Essas plantas ainda crescem depois de aplicadas na arquitetura? Muitas vezes a planta é colocada na parede com as raízes e em condições de crescer livremente. Cresce e se desenvolve. Suas flores desabrocham ao acaso. E o artista não as incrustou no lugar senão quando adquiriram todo o desenvolvimento requerido para a ornamentação do edifício. Destinados inicialmente apenas aos móveis, depois às molduras de portas e janelas, esse gênero de ornamentos aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura,
Hoje não se incrusta somente as flores e os arbustos, mas a própria árvore, da raiz até a copa. E os palácios, como os edifícios, praticamente não têm outras colunas. Uma incrustação da mesma natureza serve também para decorar as janelas. Flores ou folhas muito grandes são habilmente despojadas de sua parte carnuda, restando apenas um feixe de fibras tão finas quanto a mais fina musselina. Cristalizam-nas. E dessas folhas reunidas com arte, constrói-se uma janela inteira, que apenas filtra para o interior uma luz muito suave. Ou, ainda, são revestidas de uma espécie de vidro liquefeito e colorido de todos os matizes que se cristaliza no ar, transformando a folha numa espécie de vidraça. Da disposição dessas folhas nas janelas resultam encantadores buquês, transparentes e luminosos. Imagino que haja muitos detalhes arquitetônicos além desses. Quanto às dimensões dessas aberturas e a 1000 outros detalhes que podem surpreender à primeira vista, vejo-me forçado a adiar a explicação. A história da arquitetura em Júpiter demandaria um volume inteiro. Renuncio também a falar sobre o mobiliário para aqui me ater tão somente à disposição geral da casa. E a casa no continente, para o espírito, é uma morada fixa? A casa do continente não deve ser, para o espírito, mais que uma espécie de pousada provisória. A cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda ordem encarregados dos interesses planetários. Da agricultura, por exemplo, ou das trocas, e da boa ordem que deve ser mantida entre os serviçais. Todas as casas situadas no solo só dispõem do térreo e do andar superior. Um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do Senhor, e acessível aos animais. O outro, reservado tão somente ao espírito, que aí reside apenas ocasionalmente. É isso que explica o fato de vermos, nas diversas habitações de Júpiter, nesta, por exemplo, e na de Zoroastro, uma escadaria e até mesmo uma rampa. Aquele que rasa a água, como a andorinha, e que pode correr sobre as hastes do trigo sem as curvar, passa muito bem sem a escadaria e sem a rampa para penetrar em sua casa. Mas os espíritos inferiores não têm o voo tão fácil. Não se elevam senão aos solavancos, e nem sempre a rampa lhes é inútil. E quanto aos serviçais? A escadaria é de absoluta necessidade para os animais serviçais, que apenas caminham como vós. Estes últimos têm seus pavilhões, aliás muito elegantes, e que fazem parte de todas as grandes habitações, mas suas funções os chamam, constantemente, à casa do Senhor. É necessário facilitar-lhes a entrada e o percurso interior. Daí, essas construções bizarras, cuja base lembra muitos edifícios terrestres, mas deles diferindo por completo na parte superior. Esta se distingue, sobretudo, por uma originalidade que seriam absolutamente incapazes de imitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança no alto do edifício, acima da grande janela e de seu singular coroamento. Esse frágil mastarel, fácil de ser deslocado, destina-se, no pensamento do artista, a não deixar o lugar que lhe está assinalado porque, sem se apoiar em coisa alguma na parte superior, complementa-lhe a decoração. E a morada aérea de Mozart? Isso significa que a música aí é como a nossa? Quanto à morada aérea de Mozart, apenas constato a sua existência. Os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre este assunto. Não terminarei, entretanto, sem dar explicações a propósito do gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para sua morada, que nele é fácil reconhecer a lembrança de vossa música terrestre. A clave de sol é ali frequentemente reproduzida, e coisa bizarra, jamais a clave de fá. Na decoração do térreo, encontramos um arco, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta completa de música. E mais alto,
É uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. As outras têm a aparência de grandes notas, enquanto notas menores são abundantes por toda a fachada. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à vossa, e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isso, de maneira a não deixar qualquer dúvida. Mas na decoração de suas casas, os espíritos lembram, com prazer, a missão terrestre que lhes fez merecer a encarnação em Júpiter, e que melhor resume o caráter de sua inteligência. Assim, na residência de Zoroastro, os astros e a chama constituem os únicos detalhes da decoração. Parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Nem todos esses ornamentos estão dispostos ao acaso. Tem sua ordem lógica e sua significação precisa. É justamente porque seu planeta difere bastante do nosso que desejamos conhecê-lo, e com ele sonhar como nossa futura morada. O autor dessa interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar altivamente suas crenças e se colocam acima da crítica das pessoas que não acreditam em nada que escape do seu círculo de ideias. Ligar o nome a uma doutrina nova afrontando os sarcasmos é uma coragem que não é dada a todo mundo. Por isso, felicitamos o Sr. V. Sardou. Seu trabalho revela o distinto escritor que, embora ainda jovem, já conquistou um honroso lugar na literatura, aliando ao alento de escrever os conhecimentos profundos de um sábio, prova evidente de que o espiritismo não recruta seus prosélitos entre os tolos e os ignorantes. Fazemos votos porque o Sr. Sardou complete o mais breve possível o seu trabalho, em tão boa hora iniciado. Se os astrônomos nos desvelam, por suas sábias pesquisas, o mecanismo do universo, por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral. E isso, como dizem, objetivando estimular-nos ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor.